Fala galera, Flávio Merencio aqui para falar para vocês do episódio de hoje do Pads e Regatas Podcast. Eu e o Otávio continuamos com toda a cobertura das finais da NBA, Suns versus Bucks, e a gente discute todos os principais atores dessa série, como Chris Paul, Devin Booker, Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton. A gente fala um pouco sobre o paradeiro de Devin Booker. A gente continua impressionado com o corpo e com os poderes curativos mágicos do corpo do grego Giannis Antetokounmpo. E a gente também fala a significância histórica caso o Bucks consiga essa virada e caso o Giannis continue nessa produção estatística histórica dentro das finais da NBA. Você não pode perder, nosso episódio está demais. Antes da gente ir para o episódio, vou deixar aquele pedido para você. Aproveita que você está me ouvindo, já se inscreve no nosso canal, onde quer que você ouça seus podcasts. E aí, quando tiver o nosso próximo episódio, ele já vai estar pronto para você, é só apertar o play. Comenta também com a gente o que você está achando. Você pode encontrar a gente no @Pads e Regatas no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. E também no nosso e-mail, padsregatas@gmail.com. Agora vamos embora para mais um episódio. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Pads e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Merencio. E eu sou o Otávio Ribeiro. E hoje, mais uma vez, a gente está de volta para falar sobre as finais da NBA. A gente está no meio do furacão, no meio de tudo acontecendo. Tem a gente que achava que a vaca já estava deitando, tinha gente que achava que a galera de Arizona já estava comemorando, mas o jogo Suns aconteceu. Em 4, my ass. Exatamente, e aí o que aconteceu foi que tem alguma coisa na água de Milwaukee e Milwaukee correspondeu e a série está oficialmente aberta. E aí, falando sobre a nossa abertura, eu queria saber, vou jogar para você direto, Tavinho, eu queria saber de você quais são as coisas que te chamaram a atenção desde o nosso último episódio. A gente teve, para quem não lembra, a gente estava pré-primeiro jogo das finais, muita antecipação, a gente discutiu os dois lados da moeda, mas eu queria saber de você, Tavinho, o que mudou, ou quais são as histórias e as manchetes que você traz que te chamaram a atenção. Flavinho, meu irmão, primeiro de tudo, soem os alarmes. Frank Kaminsky time. É real, meu irmão. Eu vou te fazer uma pergunta. A gente está em julho de 2021, Flavinho. Se eu voltasse 3 aninhos aí para trás e te falasse que a gente está vendo Frank Kaminsky numa final da NBA, você acreditaria que eu estava usando que tipo de drogas, Flavinho? A minha pergunta é... Drogas pesadas. Mas eu tô aqui com a camisa do nosso finado Dario Saric, que infelizmente rompeu o ACL, não só vai perder o restante dessas finais, como provavelmente o começo da próxima temporada, mas não tem como, Flavinho. Eu vou devolver para você na mesma moeda, cara. Porque, semana passada, Flavinho, a gente tava falando aqui sobre, se ele jogar em alguma capacidade física, será que eu poupava pro jogo 1? Você levantou há uma semana atrás aqui o case, para mim, perfeito do porquê que eu não botaria o Giannis Antetokounmpo no jogo 1. Você entregou o relatório, eu assinei embaixo, você tá coberto de razão. Mas não dá, né, cara? De lá pra cá, a gente teve no primeiro jogo 20 pontos e 17 rebotes, e no jogo 2 e jogo 3, 2 40 pieces. Que tá havendo? Giannis Antetokounmpo é de que mundo, Flávio Merencio? Não dá para saber de que mundo ou de qual espécie o cara é, porque assim, a gente claramente nunca viu nada parecido do ponto de vista do pacote completo, né? Isso não falando só dele como jogador, mas um cara deste tamanho, porque isso é importante ser colocado em contexto. Porque às vezes a gente vê na televisão e parece que o cara, como ele se move como um armador, como ele se move como um cara que é pequeno, você automaticamente acha que ele é menor do que ele é. Mas o Kevin Durant tem o mesmo problema. A galera se esquece que o Kevin Durant tem a mesma altura de um center, em média, na NBA. E um pivô da NBA é o quê? 2'7", 2'8",
Entendeu? Você pega um Boban Marjanovic, o cara tem 2,13, 2,15. Então, assim, você ter este nível de altura, essa combinação, na verdade, né? De altura, força muscular, capacidade atlética, agilidade, velocidade e ainda talento para jogar o basquete. Porque tem pessoas que têm tudo isso, mas não têm o talento para bater uma bola e botar a bola dentro da cesta. E esse cara tem. Então é por isso que a gente se espanta tanto. E eu estava ouvindo alguns podcasts essa semana. Um deles, um cara que eu gosto de ouvir, que é o Nick Wright, do First Things First, da Fox, Fox Sports, né? E eles falaram o seguinte: a gente, por causa do LeBron, a gente se acostuma a ver esse tipo de performance e esse tipo de cara se movendo em quadra. Mas não se engane, seres humanos deste tamanho e com esta capacidade de força não deveriam se mover dessa forma. Entendeu? Assim, então depois que esse cara, dito esse contexto todo, esse cara se machuca daquela forma, de novo, se você quiser ver o vídeo, a gente já coloca o alerta aqui, porque não é bonito, tá? Em qualquer outro jogador, seria para fora da temporada, talvez dessa e da outra. Mas esse cara, ele volta pro jogo 1 das finais, vai pro jogo 2, o cara já manda 40 pontos, e no terceiro o cara manda 40 pontos de novo. Então, assim, o primeiro jogo foi o jogo de ritmo, né? Pra tirar a enferrujada e tudo mais. E existe algo a se falar sobre isso, né? Porque alguns jogadores, eles preferem jogar do que não jogar, porque eles não perdem o ritmo, eles precisam voltar e pegar o que eles chamam de o ar deles de volta, e isso só dá com o ritmo de jogo. Então, assim, alguma coisa a dizer sobre esse rapaz dessa forma, com essas medições corporais, existe alguma dúvida de que esse cara é um robô? Cara, um robô eu não sei, cara, porque o robô eu acho que aí já entra mais na parte do kawaii, no sentido de não demonstra emoções, e quando a gente vê o Giannis, né, no jogo 2 que ele tá lá gritando no banco, que ele tá batendo no peito. Vou te ser sincero, tá, Flávio? Num primeiro momento achei um toque ali de James Winston comendo uma vitória, tá? Não gostei, tá? No começo achei meio teatral demais. Mas no final das contas, mano, eu acho que sou só eu tentando hatear um pouquinho aqui, o que não tem como hatear, né, cara? Porque você vê o teu líder ter aquela lesão, voltar pro jogo 1, quando ninguém tá esperando ele voltar, ter já uma partida, como você disse, de aclimatação com 20-17. E no jogo 2, eu até esqueci por um breve segundo que ele tinha sofrido aquela lesão. No jogo 3, eu acho que a gente ainda se lembrou que, não, pera, porque ele parece, né? Porque parece que ele tá jogando... Exato. Flávio, esses 2 jogos, esse back-to-back 40 pontos e 10 ou mais rebotes, só o Shaq tinha feito antes dele nas finais. O Bill Simmons, Bill Simmons, o The Ringer, trouxe, ele pensando, né, trazendo aqui, desde os anos 50 para frente, quantas vezes a gente viu em finais uma dominação física, estritamente física aqui, e ele chega numa lista com Will Chamberlain, Elgin Baylor, Moses Malone, e aí ele nem bota aqui o Michael Jordan da vida, um Larry Bird, um Magic Johnson, porque eles dominam pelo conjunto da obra, pelo todo, mas por dominância física mesmo, LeBron, e você chega aí no Giannis, né, cara? E aí, Flávio, o que me joga aqui pro segundo ponto do destaque, que eu queria saber de você. A coisa piorou enquanto para ti, o quanto vai ser sofrido pro Suns a ausência do Dario Saric. Eu sei que eu tô brincando aqui, é claro que eu tenho uma paixão eterna pelo meu croata, Dario que nunca viria, segundo alguns jornalistas da Filadélfia, né? Que coisa, né? Ele nunca viria, mas por acaso está numa final da NBA. Mas é importante dizer aqui, Flávio, sem Dario Saric, o garrafão do Suns, que já era, para não dizer assim, precário para além do DeAndre Ayton, né, tá ainda mais escasso. Frank Kaminsky tá tendo tempo. E aí, Flávio, eu vou te jogar de volta com mais uma segunda pergunta. Eu sei que o James Jones foi o executivo do ano na NBA, mas
mandou mal ou não mandou, e o quão ruim não deve ser o Jalen Smith nos treinos para não ganhar nenhuma oportunidade, bicho. Porque, na boa, o Suns ainda teve, foi o que, a 10ª escolha no draft desse ano? Drafta o Jalen Smith, que não joga nenhum minuto, nem nos playoffs, eu não me lembro dele na regular. O que está acontecendo? A saída para o Bucks é explorar o garrafão mesmo e aproveitar e ver se consegue lotar o Ayton de faltas? Vamos lá, eu tenho muita coisa para falar, então tenha paciência comigo, você, nosso ouvinte, você, Tavinho, e me corta se eu estiver falando muito, mas eu tenho muitas coisas para falar e eu vou começar pelos picadinhos. Primeiro, por favor. Frank the Tank Kaminsky, que era o nome dele quando ele jogava por Wisconsin, o cara era gigante no college. Gigante. Então, uma das finais mais incríveis, Flavinho. Há quantos anos? Parece que a gente está falando de 273 anos atrás, mas Jahlil Okafor e Frank Kaminsky, há exatos 6 anos e meio atrás, estavam fazendo uma das grandes finais do Final Four dos últimos tempos, hein? Que jogo, cara. E a bola era sempre no Kaminsky. Então, assim, a gente se esquece, eu vou falar isso várias vezes, eu vou parecer uma tagarela aqui, um papagaio repetindo a mesma coisa, mas a gente se esquece a diferença de nível de basquete que há entre a NCAA e o basquete da NBA. São dois esportes diferentes, tá? Ao meu ver, tá? São dois esportes completamente diferentes, porque eles têm estratégias diferentes, eles têm os tipos de jogadores diferentes, o que funciona lá não funciona geralmente aqui. Até porque até o relógio é diferente, tem até jogadores que não são tão despertados, né, no college, eles vêm a ser super estrelas da NBA. Então esse é o que faz do draft ser tão mágico. Então Frank the Tank Kaminsky foi um dos caras mais dominantes como jogador de basquete do college que eu já vi jogar. Outro deles era Tyler Hansbrough, que jogou bastante tempo aí na liga também, jogou no Indiana, jogou no Raptors. Eram Tyler Zeller, outro. Cody Zeller, outro. Então são jogadores, tudo bem que eu tô falando jogadores brancos e altos, mas assim, fora isso, existem outros jogadores que eram muito bons e que não eram necessariamente brancos, mas que também dominavam no college e não dominavam na NBA. Mas eu queria começar por isso, porque é muito importante a gente lembrar que Frank Kaminsky hoje está jogando nas finais somente porque Dario Saric se machucou. Na verdade, a pronúncia dele é Saric. Ele fala que é Charis, porque tem o Szinho com acento deles lá, uma outra língua. Então, pra gente é Saric, né? Mas ele pede para chamar de Saric. E aí, Frank Kaminsky hoje só tá jogando ali, tá fazendo seus 6 pontinhos, 4 rebotes, só porque o cara se machucou. O cara não iria jogar. Frank Kaminsky ia ficar direto de macacão, não iria jogar na NBA. Tá? Nas finais da NBA, apesar de estar no time, tá lá muito que bem. Ok. Dario Saric, cabe lembrar também que é um jogador ali de rotação, ao meu ver, eu acho que eu não estou insultando o nosso querido, falando que ele é um jogador de rotação, um bom jogador de rotação. Compõe o time, ele consegue bater a bola, não compromete, chuta uma bolinha de 3 aqui e outra ali e faz um pouquinho de tudo. É importante lembrar, porque eu acompanho muito o draft, então o draft para mim, todos os drafts da NBA e da NFL são as minhas partes favoritas do ano. O draft da NBA eu ainda sou ainda mais bitolado do que o da NFL, tá? Eu gosto ainda mais, porque eu fico tentando prever, porque são menos jogadores, então o jogo é muito melhor, assim, de você tentar prever quem vai se dar bem e quem que não vai. A maioria das vezes a gente erra miseravelmente. Tem scouts longuíssimos sobre KZ Ekpala e apostou uma grana aí nesses amistosos que eu tô sabendo, hein? Seleção da Nigéria patrocinada com o dinheiro que ele ganha em apostas. O pior é que o Otávio não me deixa mentir, que a gente já teve essa conversa fora do ar sobre KZ Okpala, que eu trouxe pro meu time de fantasy, porque eu gosto do cara. E eu acredito que o cara pode ser bom, tem um potencial ali e tal, não necessariamente super estrela, mas tudo bem. Então, é só para dizer que, eu vou bater nisso de novo, Dario Saric foi um croata e ele foi um dos melhores prospectos de draft em tempos. Um dos melhores prospectos de draft da Europa em tempos. O cara muito talentoso,
muito, muito talentoso. Então, pré-draft, esse cara tinha potencial, né, o que se vinculava, né, de que esse cara tinha potencial para ser o pick número 1. De tanto talento que ele tinha, porque ele tinha altura, ele tinha capacidade atlética, ele sabia passar, ele sabia chutar. E sabia manusear a bola, driblar com a bola. Então é o que a gente chama de handle, né? Então, e esse cara, ainda assim, é um jogador de rotação da NBA. Vai fazer falta? Vai, mas o Suns consegue ganhar o título sem ele. Se for o Suns ganhar. Então, só para colocar em contexto quanto quão difícil é jogar na NBA. Isso tudo para o meu terceiro ponto. Vamos lá. A gente está falando de uma lista seleta de finais da NBA, de performance em finais da NBA, na história da NBA, tá? Então, depois do merger ali, NBA, a gente tem LeBron com 6 jogos de 40 pontos, Shaq com 5 jogos de 40 pontos, Jerry West com 4 jogos de 40 pontos, e 40 pontos duplo-duplos, com duplo-duplo. Então não é só ponto, mas também o assistência ou rebote, né? Ou bloqueio, enfim. Elgin Baylor, 4 jogos. Dominante. Giannis, 2 jogos. Em 3 possíveis. Exatamente, porque o cara tem 3. Depois o Havlicek e o Bob Pettit. Havlicek e Bob Pettit. 2 antigos, mas grandes também. Mas a gente tá falando de uma galera que é grande all time. É uma galera que é grande, a gente tá literalmente testemunhando números históricos em final da NBA. Não interessa o quanto você odeia ou não o Giannis, gosta ou não gosta. É muito difícil, nesse momento, torcer contra o grego de Milwaukee. É muito difícil porque, pela história, por ele ter sido MVP 2 vezes, já foi ali melhor jogador defensivo, o cara, tudo que ele passou, tá prestes a final, o maior jogo mais importante da carreira dele, e o cara se machuca. Prestes a tudo ir por terra, e o cara volta nas finais, jogo 2, jogo 3, o cara mete 40 pontos, mesmo com o time dele perdendo. Então é muito difícil se você estiver torcendo pro Giannis Antetokounmpo, me fala como, porque tá muito difícil pra mim nesse momento. E não que eu queira torcer contra o cara, é porque eu gosto muito do CP3 e tô torcendo pro CP3 nas finais. Pra passar pra você agora, se fosse o Suns, eu estaria com um friozinho na barriga, na espinha, na orelha, no cabelo, arrepio daqui e dali, todos os tipos de vibrações negativas, porque como que você para um cara que está chutando quase 80% da quadra? Eu vou repetir isso para vocês. O Giannis Antetokounmpo, está chutando quase 80% da quadra em eficiência. Isso significa que 80% dos arremessos que ele tenta, ele bota lá dentro. Vocês têm noção do quanto difícil é isso? Geralmente quem faz isso é center ou os pivôzões que ficam ali perto, né? Às vezes não é center mesmo, ele joga de 4 ou 5 ali. Mas o Giannis, ele tá na quadra toda, o tempo todo. E no último jogo, ele jogando perto das fortalezas dele, ele não jogou nada de mais de 2 metros. De 2 metros? Não. É porque 2 pés, né? 2 pés. Estava tentando traduzir aqui. Mas os chutes deles foram todos perto. Os arremessos deles foram todos perto da cesta. É isso que eu quero dizer. Então, assim, ele jogando perto da cesta, ele jogando perto com 80% de aproveitamento. Eu quero saber de você, Tavinho, porque ele colocou o Ayton fora do jogo. Booker estava mal. Ele vai carregar a galera de falta. O que é e quem é que o Suns pode colocar na quadra para parar o grego do jeito que ele está jogando agora, nesse momento? Sem contar que o Chris Middleton andou dando uma sumida, né? Vou falar dele daqui a pouquinho na parada. Mas eu quero saber de você, o que o Suns pode fazer para parar esse cara? Porque vai para o jogo 4 e a gente não sabe, e eu tenho certeza que o Monty Williams não tem essa resposta, que a resposta é não existe. A não ser que você coloque o Mikal Bridges em cima do Frank Kaminsky e vai correndo atrás lá, um atrás do outro. Então, assim, desculpa eu ter me alongado, mas eu precisava tirar isso do meu peito. O que se faz para você marcar esse cara?
Antes, não tem que pedir desculpa por se alongar coisa alguma. Inclusive, eu quero saber porque tu fugiu só de uma, hein? Eu tô achando que tu patrocinou Jalen Smith na época do draft, hein? Jalen Smith, perdi o Jalen Smith. Deixa eu voltar aqui então. Vamos lá. Jalen Smith, vou responder. O quão puto o Chris Paul não deve ficar com ele nos treinos? Bem, a resposta é muito, tá? Jalen Smith é um cara, salvo engano, ele é de Maryland. Tá? Eu fiz scout dele e o cara, um dos forwards mais talentosos desse draft, tá? Ele é um cara que eu gostava bastante porque ele tem outside shot, né? Ele consegue arremessar de fora do garrafão. Ele tem um bom jogo de garrafão também, tem um bom touch, que significa que ele consegue colocar a bola na cesta mais vezes do que os outros. E o cara se move bem, então isso significa que ele consegue marcar os que a gente chama de tweeners, que são ali os entre 3 e 4, a posição 3 e 4, né, que são os small forwards e os power forwards. O cara consegue marcar os dois no switch, na troca ali no perímetro. Porém, o downside, né, o outro lado dele, ele precisava de músculo, ele precisava de força e precisava de mais, como que eu posso dizer? Botar o dedo na tomada de vez em quando é um termo muito técnico do basquete, que é botar o dedo na tomada. Por vezes, Jalen Smith sai do jogo, sai fora do ritmo e do timbre da galera e o time não bate mais da mesma forma. E Maryland, ele era um dos jogadores principais, né? E o time, quando ele saía dessa zona dele, o time sofria também. Então, eu imagino que o que o Monty Williams deve estar trabalhando e o que ele não vai conseguir ficar pronto o suficiente, imagino eu, né? De repente o cara entra e faz um jogo de 30 pontos, né? Enfim. Mas eu imagino que ele não deva ficar pronto essa temporada, foco e manter a consistência. Fora isso, é o seguinte, se ele entrar na quadra, a posição dele é 4. Beleza? Ele vai jogar marcando o Giannis. Então, de novo, a pergunta é: quem marca o Giannis e como marca o Giannis? Entendeu? Ele é muito bom na defesa. Eu vou ser sincero contigo, tá, Flavinho? Eu acho que o Monty Williams tem que começar a usar, nem que seja para usar as 6 faltas que o Jalen Smith tem à disposição dele. Eu não tô, por favor, pelo amor de Deus, quem estiver me ouvindo aqui, eu não tô fazendo nenhuma apologia à porradaria, não tô fazendo nenhuma apologia ao jogador entrar só pra... Eu não tô fazendo outro, né? Eu não tô fazendo geninho na Libertadores 2004 que chega pro Roger e fala, pega, e o Roger dá uma banda no lateral argentino. Não, no lateral não é isso. O meu ponto é, em algum momento alguém vai ter que bater ali corpo contra corpo do Giannis Antetokounmpo ali no garrafão, principalmente quando o Ayton estiver fora. E aí, meu amigo, tem que usar o que for, né? Não sei, você me perguntou o que o Suns faz para parar. Não tem como separar um cara desse. A gente sabe, desde 2016, daquelas finais antológicas do LeBron, que a gente não tinha um camarada metendo back-to-back 40 pieces, sabe? Jogos 40 pontos. Então, assim, a gente sabe que, principalmente na condição que o Suns está agora, né, com essa escassez no garrafão, o Suns, eu acho que precisa trabalhar muito bem os minutos do Ayton. Ontem, né, a gente tá gravando isso aqui na segunda-feira, ontem, que eu tô me referindo do jogo 3, foi o primeiro jogo, eu não tô nem dizendo das finais, tá? Eu não me lembro nesses playoffs quando é que o Ayton sofreu com foul trouble, né? Com quantas vezes ele ficou realmente, né, ali no limite de ser ejetado de uma partida. E no terceiro quarto, ontem, o DeAndre Ayton já tava com 4 faltas, já foi pro banco, Kaminsky time, né? Pro desespero do torcedor do Suns. Eu não sei, tá, Flávio? Vou te ser sincero. Eu acho que em algum momento a gente tem que... Ou como você falou, mete um Bill Belichick, né? Que dobra no teu wide receiver mais talentoso e tu vai ter que se virar com os outros caras. Ou... Esse cara não ganha o jogo, né? Exato. E esse cara não vai ganhar o jogo. Ou, no caso, parte pro outro lado. Aceita que o Giannis vai ser dominante, vai meter os 40, 50 pontos dele, mas tente trabalhar ali nas outras armas, que a gente sabe que são inconsistentes, né? E assim, é importante também a gente dizer que o Suns pode fazer
é tentar produzir mais no ataque, né? Por mais esquisito que possa ser isso. Mas o Suns está também com uma rotação extremamente curta, não só pela ausência de garrafão. A gente está falando aqui de uma rotação com 7 homens só. Além do quinteto titular, eu estou falando aqui também do nosso querido Torrey Craig e do Cam Johnson. Eu não estou nem falando aqui do Cam Payne, Flavinho, porque a gente zicou, né, o Cam Payne, né? Eu vou entender isso, né? Que depois do jogo 2 contra o Clippers, depois daquele jogo de 29 pontos, 0 turnovers, jogo da carreira dele, jogo que vai com certeza fazer ele assinar um contrato aí de pelo menos 6 dígitos no próximo verão. Muitos dinheiros e tal. Mas, Flávio, de lá para cá são médias de 5 pontos por jogo. Então, assim, o Suns tá precisando de alguém para desafogar também ali o Chris Paul, no dia que o Devin Booker não estiver bem, para também chamar essa responsabilidade. E eu brinquei contigo falando do Jalen Smith, não quero, pelo amor de Deus, não quero jogar pro menino essa responsabilidade que o que jogou, eu tava dando uma olhada aqui enquanto a gente falava, foram 27 jogos só que ele participou nessa temporada, sabe? Então, assim, 5 minutos de quase 6 minutos por jogo de média. Então, assim, eu não tô querendo dizer isso, mas quando eu brinco, digo que tudo volta aqui pro Jalen Smith, porque, assim, quando eu paro para pensar de novo naquele draft, a gente pensa, pô, o Tyrese Haliburton tava ali, sabe? Imagina só. E é um jogador que ia cair com uma luva nesse time do Suns. Como uma luva. O que a gente brinca, né? O staggering, né? Usar ele quando o Chris Paul estivesse no banco, sabe? A capacidade de ele criar. Então, assim, eu brinco, digo, cara, essa escolha aí do Jalen Smith tá doendo, pelo menos por enquanto, pro Suns. Mas eu vou te devolver com a seguinte pergunta, Flávio. Eu falei aquilo também das armas de apoio, né, o suporte do Milwaukee Bucks, porque me chamou muita atenção. Isso aí, inclusive, vou mandar um shout-out aqui para Daniel Degrande, que me trouxe esse número, falou que a gente precisava fazer, que ele queria fazer uma denúncia aqui nesse podcast. A denúncia era de que as médias de Eric Bledsoe, enquanto pelo Bucks, temporada passada, percentuais, tá? Percentual de 41,1% dos arremessos de quadra, certo? 25,4% da bola de 3 e 73% do lance livre, certo? Jrue Holiday, que eles pagaram 3 escolhas de primeira rodada, 41,1% de field goal, porcentagem, né? 28,9% na bola de 3 e 67,3% no lance livre. A gente conversou aqui, Flavinho, na semana passada, que a gente não queria estar hoje aqui gravando, falando, putz, mas eu esperava tanto mais do Middleton, eu esperava tanto mais do Jrue. E, por enquanto, o Jrue ainda teve um baita jogo 3, né? Ligou ali defensivamente, teve uma boa participação no ataque, mas o Chris Middleton tá me deixando com aquele gostinho de quero mais. E é aí que eu te pergunto, Flávio, para você o problema tá aí? Eu acho que o Suns tem que tentar deixar a bola na mão dos dois para eles definirem, porque o Giannis não vai ter como parar não, meu amigo. Olha só, é bem complicado, né? Bem, já falando de shout-out, né, antes de eu começar aqui na minha seara, falando de shout-out, queria mandar um shout-out muito especial aqui pro Vinícius Guimarães e a Ana Luísa Paz, que nos ouvem direto. É um casal que que curte muito a NBA e que mandam pra gente, que interagem com a gente nos posts o tempo todo. Eles mandaram uma fotinha deles ouvindo o podcast lá e cobram a gente, até semana tem que ter. E ele até mandou uma perguntinha aqui pra gente, que é o cara que eu vou entrar agora, falando do Devin Booker, tá? E, inclusive, então, um shout-out aí pro nosso querido Vini, que tá falando que o Devin Booker vai ser campeão. Ele já afirmou que o Devin Booker vai ser campeão. Então, vamos falar desse cara também. Eu concordo contigo sobre a análise sobre o Jrue e sobre o Chris Middleton. Eles não estão alinhando antes do jogo. Vamos lá, rapaziada, ó. Hoje eu vou ter um jogo ruim, você vai ter um jogo ruim, então eu vou ter um jogo ruim. Cada um tá tendo um jogo bom em momentos diferentes. O que tá acontecendo? O Middleton teve um jogo bom no jogo 1
E o Holiday teve um jogo bom no jogo 3, por exemplo. Só que eles não estão combinando direitinho ali pra galera. Vamos todo mundo ter um jogo bom junto? Como se fosse possível, né? Mas, brincadeiras à parte, o Devin Booker tem um stat por aí, cara, que desde que ele machucou o nariz, ele tá arremessando 36,7% da quadra. E isso é complicado, porque a gente não sabe ali no processo de... porque às vezes na adrenalina ali o cara quer jogar, e às vezes isso pode estar afetando, não sabemos, tá? Porque ele não vai falar isso. Às vezes pode estar afetando a resistência dele, né, de ficar ali, de ter ar nos jogos, a resistência do cara, não sei se tem alguma obstrução ali, se não tem, ou se é só tá atrapalhando ele, se tá doendo, se não tá, a gente não sabe. Ele nunca vai falar isso porque você falou na semana passada, né, Flavinho, como é uma lesão no nariz, você infiltra mais reticente, né? Com aquele medo de, levar mais uma pancada. O nariz quebrado ainda, né, cara? Quebrado em 3 partes, é importante de lembrar. Mas, assim, é fato que o Devin Booker ele tá arremessando, até em alguns momentos ele tá com um volume de arremessos grande, porque em certos momentos, quando o Devin Booker não tá em boas noites, ele vira o que a gente chama de volume shooter, que é o arremessador de volume, mas com baixa eficiência. Então, às vezes, você vai olhar lá, mas o cara tem 31 pontos. Mas em quantos arremessos ele está fazendo esses pontos? Porque isso é importante também para o time. Ainda mais para o time como o Suns, que joga muito pro ritmo, que joga muito por eficiência. Não necessariamente bota a bola na mão desse cara, vai lá e faz 55 pontos, entendeu? Não necessariamente é isso. Só que eles vão precisar... Lembrando, isso é bem importante, tá? Antes de falar do Devin Booker, lembrando que a gente está nas finais da NBA, depois de séries de playoffs onde todo mundo já tomou bastante porrada, final da temporada, onde é uma temporada curta, e não tem absolutamente nenhum jogador em quadra, exceto talvez Jalen Smith e Frank Kaminsky, que estejam 100% de condição física. Porque essa galera, o resto da galera jogou muitos minutos na temporada regular e na pós-temporada. Então essa galera tá no final do final do final do tanque. Do tanquezinho ali que dá pra poder colocar. Então, obrigado aí pelo complemento. Então, cara, o Devin Booker, a minha questão com ele tem alguma coisa no nariz dele que tá incomodando? Ele tá jogando 41 minutos. No último jogo o cara jogou 41 minutos, cara. Então, assim, 41 e 53, quase 42 minutos. Eles estão jogando, como você falou, muito bem, eles estão jogando com uma rotação super pequena. Isso me preocupa ao longo da série. Para Phoenix ganhar, a Phoenix tinha que ganhar cedo. Não deixa um time igual o Milwaukee Bucks, e eu falei isso lá nos nossos primeiros episódios, no nosso último episódio, que eu estava muito preocupado com a capacidade física de Milwaukee ser superior a Phoenix. Eu falei sobre isso. Eu falei que eles são atletas, objetivamente, atletas melhores. Eles têm maior capacidade defensiva. O Giannis, né, ele desequilibra a balança pro lado do Bucks. E quando você já tomou muita porrada assim, você tá jogando com uma rotação ali de 7, talvez 8, se você olhar, fechar o olho bonitinho ali, 8 pessoas, cara, isso reduz muito... aumenta muito o impacto de jogadores físicos e jogadores que te tiram do jogo com a dominação física. E você tá enfrentando esse cara. Se você deixar ele crescer e se você deixar o monstro vivo, o monstro vai te morder. O lado bom de Phoenix é que os caras tinham bons matchups com Crowder, com Mikal Bridges. Não tá funcionando, tá vendo? Não tá, e é o que essa frase você falou, e ele sabe, né? Porque depois desse jogo ele sente, né? Ele falou, né, que ele sente como se ele tivesse no auge da força física dele, e ele tem ciência disso. E ele entende que nesse momento ele é o melhor jogador da quadra disparado.
Você trouxe muito bem isso quando eu te perguntei na semana passada como é que tu ranquearia os teus cinco melhores jogadores dessa série. O Chris Paul é o líder que tu quer para essa série, mas a gente em nenhum momento questionou o Giannis como o melhor jogador, né, dessa série. E eu acho, Flávio, que aqui talvez a gente esteja assistindo o que sejam os playoffs que vão mudar para sempre a maneira como a gente fala do Giannis Antetokounmpo, porque é aquilo, né? O seu MVP hoje em dia talvez não signifique tanto assim. Tudo bem, não quero dizer que não signifique tanto assim, pô. Pelo amor de Deus, a gente tá falando do jogador mais valioso da temporada da NBA. Pô, é simplesmente a melhor liga do mundo. Mas o que eu quero dizer é, a gente meio que, como é que eu posso dizer? Perdeu um pouco. O prêmio perdeu um pouco aquela aura do inconquistável, do só os melhores jogadores, porque a gente vê no Jokic o MVP sendo varrido. A gente vê no Westbrook aquele MVP dos stats. A gente vê no Harden o MVP que, por mais que tenha sido uma produção ofensiva, né, poucas vezes vista na história da liga, a gente ainda sentia aquela coisa. Mas agora a gente está vendo o Giannis onde mais importa superar novas barreiras, e quando ele estava mais do que questionado frente a uma estrela que claramente estava mais apta do que ele no Durant, ele falou, não, peraí, eu ainda assim não vou aqui perder. Eu tenho uma pergunta para você e já vou aproveitar para abrir o nosso Crunch Time de hoje. Então, com vocês, o nosso Crunch Time! To Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Então vamos lá, pergunta, ela é uma pergunta carregada, tá? Porque é o seguinte, Lá vem. vamos supor que Giannis Antetokounmpo e o Milwaukee Bucks consigam ganhar o título da NBA depois de 2 MVPs, depois de saídas de playoffs controversas, onde eles eram melhores times, tinham melhores recordes. Você está pronto, assim como eu estou, para chamar o senhor Giannis Antetokounmpo, o grego, de o primeiro e o maior jogador do mundo na atualidade? Eu quero saber isso. Hell no! Hold your freaking horses! Vamos com calma aí, meu amigo. Porra! Eu preciso saber o porquê. Ah, tudo bem. Esse tipo de performance em finais de NBA, se ele ganhar, vai ser de virada. E, apesar de toda a conjectura, batendo o melhor time da liga, que é quando o Lakers caiu, era o Brooklyn Nets, e tirando o maior, porque esse título é do Brooklyn Nets, se eles não ganham. Ganhando o Brooklyn Nets de virada, isso é importante, batendo o time que tirou o number 1 seed. Cara, a história tá do lado desse cara. Ele tem o currículo, 2 MVPs. O cara tem ali, o cara que você ama, o técnico, que é o Coach Bud. Mentira, brincadeiras à parte, eu quero saber de você, cara. Esse não é o currículo de alguém que tá pronto para pegar a tocha de melhor jogador da liga? E se não, quem que é? Eu posso dizer que... Flávio, porra, não tava pronto pra isso. Eu não tava pronto. A gente pode concordar que ele foi o melhor jogador nesse ano? Aí eu tô de acordo. Aí é o MVP, aí teoricamente é o Jokic, né? Teoricamente é o Jokic. Ai, eu não posso aceitar um playoff MVP que a gente acordou em fazer aqui no final dos... Não, beleza, mas olha só. A gente concorda que se o Bucks ganhar, ele provavelmente vai ser o playoff MVP? O playoff MVP não. O Finals MVP. Provavelmente. Tá se encaminhando. Se ganhar. O Finals é garantido, mas e o Playoffs MVP também. Playoffs MVP, eu acho que é uma discussão que a gente vai ter ainda, porque eu tenho alguns argumentos aqui, né? CP3, Devin Booker, por que não? Trae Young. Pô, o Trae Young tem um grande currículo para Playoffs MVP. Mas, conversa pra outra cerveja. Quero saber se você está pronto, assim como eu, para botar a coroa na cabeça do cara como maior jogador em atividade. E, se não, quem é o maior jogador em atividade? Porque eu sei que LeBron James ainda tá vivo, LeBron James ainda tá em atividade, mas eu quero saber quem é o maior jogador em atividade. Se não é Giannis Antetokounmpo.
Eu sei que a gente viu ele ganhando do cara, mas eu sei que ele perdeu. Eu sei que ele pisou com a pontinha do dedo na linha, mas não tem como ver o que o Kevin Durant fez contra o Giannis Antetokounmpo e não dizer que aquele ali é o melhor cara. Cara, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia e muito mais sobre essa discussão, Flávio. Eu não tô pronto ainda porque eu ainda acho que tem Kevin Durant, mas eu acho que talvez a gente chegou num ponto que Giannis Antetokounmpo falou: LeBron, vem aqui com seu 19º ano da liga pro 3º lugar aqui na corrida pelo melhor jogador da liga, que o segundo sou eu. Eu aceito dizer isso, mas o melhor ainda não tô pronto não, Flávio. O Nick Wright, né, ainda do Fox Sports One, né, eles estavam falando que os maiores jogadores vivos, né, a cara da liga por alguns momentos, né, são poucos caras, né, então a gente até depois divulgaram no nosso Twitter, vou falar com o nosso querido Giovanni para poder postar lá no nosso social, para repostar isso do nosso Nick Wright, cara, que ele fala que existem alguns jogadores, algumas caras da liga que se tornam o maior jogador em atividade, e a gente acha que, pô, imagina quantas superestrelas que existiam, né? Então, se a gente vier aqui, pô, a gente tem Bill Russell, Will Chamberlain, Kareem, Dr. J ou Moses Malone, dependendo do que você quiser ali. Larry Bird, Magic Johnson, MJ, depois MJ parou, Hakeem, depois MJ de volta, depois Shaq, Duncan, LeBron e Giannis ou Kevin Durant. Eu vou te falar que eu tô pronto, tá? Pra mim, eu tô pronto pra que ele seja a cara da liga, número 1. Se bem que eu acho que até o LeBron parar de jogar, ele vai ser difícil de ser a cara da liga, mas eu tô pronto pra que ele seja a cara da liga. E tô pronto também para coroar ele, caso ele faça isso como melhor jogador em atividade, porque ele é o mais perto que a gente tem hoje do Shaquille O'Neal, em termos de dominância dentro de quadra. Para fazer o que ele quer, você não consegue impedir o que ele quer. Na verdade, ele é criticado por o contrário. Ele é criticado porque ele tenta fazer as coisas contra as fortalezas dele. Ele tenta chutar bola de 3, ele não tem medo, né, de ir para a linha do lance livre, inclusive 13 de 17, tá? 13 de 17, é importante dizer isso no último jogo. O cara não tava mal, no último jogo o cara não tava mal, apesar de ter tido airballs na série, enfim. É bizarro, Flávio, porque o que você falou, né, voltando ao podcast da última semana, ele vai naquele bull rush dele, né, aquela coisa louca. One-on-one ali, quem que para? Dá uma nos peitos do Ayton e ele leva o Ayton como se o Ayton fosse um cara de 1,70m, 72kg, sabe? Como se fosse um peso mosca do UFC. É surreal que ele move o Ayton como se o Ayton não fosse ninguém. Mas eu vou te jogar aqui, Flavinho, não vai me largar essa aqui sem esperar uma contraprova. Já quero saber de você pro que vai vir daqui pra frente, Flávio, porque eu quero saber o seguinte, meu amigo. 2-1, jogo 4 também em Milwaukee, mas se você for também um torcedor do Suns, você pode tentar ser otimista e pensar que assim, o jogo 3, Flávio, eu quero saber qual é o lado que você escolhe por enquanto daqui. O jogo 3 muitas vezes é o quê? Primeiro jogo na casa do adversário, você... Jogo série... 4, né? Você tá falando do jogo 3 ainda. Jogo 3, o que já passou, beleza. Exato. Pô, quando o torcedor do Suns foi e viu lá o nome do Scott Foster, né, no time de arbitragem, falou, Scott Foster, CP3, não vai dar certo. E mais uma vez, o time que tem CP3 numa partida arbitrada por Scott Foster perde. Duas vitórias apenas do CP3 e 14, vamos dizer assim, para o Scott Foster, certo? Jogo na casa dos caras, o Giannis, mais um jogo, né, vindo firme. Você sabia que o Giannis estava né, embalado, mas você sabia que a torcida dos caras ia estar jogando tudo e mais um pouco contra você. Você acha que o Suns vai ter a tranquilidade, a serenidade de continuar trabalhando calmamente e explorando o Bucks nos pick and rolls, ou você acha que não, que esse é o momento, um change que o Bucks tanto queria para a série?
Porque é aquilo. Depois de LeBron James, quando tava fazendo aquilo em 2016, a gente não cogitava ele ganhando o título, porque, porra, ele tava contra o Warriors, né, histórico do 73-9. E newsflash para todo mundo. Ele ganhou. Será que essa é a grande virada? Nunca ninguém tinha feito até o cara fazer, né? Nunca ninguém tinha feito até o cara fazer. Será que o Giannis vai continuar carregando aí nas costas Chris Middleton? O que você acha? Para você, esse jogo 3 é o Suns olhando e falando, não, calma, eu sei o que eu preciso fazer aqui. E mais uma pergunta, essa aí eu queria saber com honestidade. Você sabia que o Cam Johnson tinha aquilo tudo dentro dele? Eu tô me referindo à enterrada monstruosa em cima do PJ Tucker. Inclusive, forte abraço para toda a família Tucker que perdeu o PJ, né, na noite de ontem, 11/7/2021, falecido depois de uma enterrada monstruosa. Posterizada. Uma puta posterizada do Cam Johnson. Minhas duas perguntas para você são: você sabia que Cam Johnson tinha isso dentro dele? E qual é o rumo dessa série, Flávio? Cara, primeiro eu vou começar pelo Cam Johnson. Cam Johnson é um jogador, porque é daqueles caras que faz tudo bem também, né? E, tipo, ele chuta a bola de 3, o cara bota lá, joga ele com a posição 3, posição 2, posição 4, o cara joga. Então, muito versátil. Não acreditava que ele tinha isso dentro dele, ainda mais em cima do OG do PJ Tucker. Então, a cara assim, do PJ Tucker significou a de todo mundo vendo. Assim, ainda mais em cima do OG, o desrespeito do PJ Tucker. De novo, né? Eu batendo nessa tecla, é só um lembrete de como você precisa ser bom para ser mediano na NBA. Então, Cam Johnson, para mim, é a definição ali do acima da média ali, né? Inclusive, só um breve pedacinho aqui, o Cam Johnson, inclusive, que quando foi draftado, foi muito questionado, né? Porque era um cara de 23 anos, vindo né, de UNC, mas que já tinha tido antes uma passagem por outra universidade, salvo engano, acho que era Purdue. E eu me lembro que quando o Kobe White, do seu Chicago Bulls, tá dando a entrevista dele, e ele descobre que o Cam Johnson tinha sido draftado cedo, assim, salvo engano, com a 13ª escolha do draft. Ele... Acho que foi 11ª. O Kobe foi a 8ª, acho. Você vê, ele abre um sorrisão e ele fala, vocês ainda vão ouvir o nome desse cara. E que trabalho do coaching staff do Suns em desenvolver. Mas Kobe White não mentiu, né? Inclusive depois de alguns picks bem questionáveis do Suns, né? De novo. Um abraço. Alô, Marquise Chris. Pois. Escolha o seu preferido. Escolha o seu preferido. Foi do mesmo draft, inclusive. Cameron Johnson foi a 11ª escolha do draft de 2019. Foi exatamente o tempo do Kobe White estar fazendo a press conference ali pro Bulls, né? Eles jogaram juntos. E, cara, qual é o rumo da série? Né? Qual é o rumo da série? O série é o seguinte: eu acho que o estudo do Monty Williams tem que ser só e somente esse jogo, esse último jogo agora, esse jogo 3. Para mim, esse é o jogo que, se o Suns deixar, tá, vai ser o jogo que eles perderam a série aqui. Porque esse foi um jogo muito contundente. Foi um jogo onde o Suns, pela primeira vez nos playoffs, talvez, o time desistiu, cara. Foi desmoralizado. A gente fala, né? Rapaziada, vamos combinar de jogar todo mundo um jogo bom junto? Cara, não fica melhor do que isso. Middleton, 18 pontos, o Jrue Holiday, 21, Giannis Antetokounmpo, 41, com 13 rebotes e 6 assistências. Mais uma roubada de bola. Assim, é muito difícil você ver um time onde o outro lado, que é o cara que deveria ser o alfa do outro lado, né? A gente tem o Chris Paul, que foi, de novo, 36 anos, o cara foi o cestinha, 19 pontos, e o Devin Booker com 10 pontos no jogo, né? E com 29 minutos não jogou o último quarto, aí foi receber um banquinho, não estava bem no jogo, tá? E o jogo também estava indo numa direção que já fazia sentido poupar o cara. Então, né, tudo isso para falar que é o seguinte: dito tudo isso, o Suns ainda tá 2-1 na série. É importante dizer isso, tá? Eu acho que vai ser 2-2 agora, em Milwaukee. E Suns ganha o jogo 3. A partir daí a minha visibilidade fica turva. O 3? Jogo 5.
Perdão. Uhum. Teremos 2-2 em Milwaukee. 2-2 em Milwaukee. 3-2 em Arizona. Beleza? E volta para Milwaukee. Eu acho que se o Suns não matar ali, é jogo 7, total. Se eu acho, não, né? É óbvio, é a lógica, né? Mas por que eu acho isso? Porque o Suns é um dos melhores times dos playoffs em defender mando de quadra. Beleza? Tanto que para apostar no Suns para ganhar o primeiro jogo, tava valendo muito pouco. Porque o Suns ganhou todos os primeiros jogos. Os caras começam muito bem as séries. E o Milwaukee já tá acostumado a jogar e a lutar com as costas nas cordas. Entendeu? Então, assim, o Milwaukee já tomou 2-0, já tomou baile em casa, já fez o que fez e tudo mais, mas os caras defendem muito bem o home court deles. A grande questão é que eles não decidem em casa. Então, eu acho que a gente está se preparando para uma série longa, e se for longa, eu acho que dá Milwaukee. Ah, Flávio, mas você no Big Jam você falou que era Milwaukee. Depois aqui no Pé de Regatas Podcast você achou que ia dar Suns. Vamos lá, vou explicar. É o seguinte, no Big Jam eu estava analisando como eu via a série. E eu vejo desde o início a série como Bucks privilegiado em termos de capacidade atlética. Aqui no Pé de Regatas Podcast, eu fui com o coração por causa de CP3, porque eu quero que o CP3 ganhe. Mas eu falei que ainda assim a minha análise da Bucks. Hoje o Bucks tá 2-1 pro Suns e eu continuo com esse feeling de que o Bucks é superior, tá? O jogo 3, se fosse 3-0 Suns, né, provavelmente eu não falaria nada. Então isso é importante porque ninguém nunca fala isso, né? Mas esse jogo 3, né, agora, ele me deu essa sensação de que o Bucks está vivo e se você não matar o monstro agora, cara, você vai voltar para Arizona coçando a cabeça. Quero saber agora de você, pra gente poder fechar nosso episódio de hoje. Como que você vê a série se desenrolando? Eu vejo uma série longa. Flavinho, breve, curto, porque eu tô com a sensação de que segunda-feira que vem a gente vai estar gravando com a série ainda em atividade, meu amigo. Que coisa boa poder dizer isso, meu irmão. Coisa boa. Mas e se quem tá ouvindo a gente até esse momento tá te questionando entre Suns e Bucks, nem vai falar o que pensa de mim, né, cara? Porque eu até agora não entendi o que o Hawks fez nesses playoffs. Até agora eu não consegui entender como é que o Bucks conseguiu virar depois de ter tomado 2-0 do Nets da forma que foi. Playoff é isso, playoff é ajuste, playoff é o tempo todo a gente vai ver que algumas coisas não estão escritas na pedra como a gente pensou e a real eu só quero que tenhamos muitos jogos, porque eu não tô ainda pronto para me despedir da NBA. Mas temporada, inclusive, e que pós-temporada também. Que temporada. Apesar de todos os pesares, né? Apesar de todos os pesares, como dito no último 2-Minute Drill, eu tô adorando, meu irmão. Eu tô adorando. Agora, pra mim, CP3 ainda vai. Eu acho que talvez, jogo 4 a gente tenha o primeiro mando de quadra sendo quebrado, hein? Eu acho que se tem uma coisa que o CP3 faz, né? Eu acho que se tem uma coisa que o CP3 faz bem, é juntar a galerinha ali. Eu imagino que ele hoje esteja dando na cara de todo mundo. Então, assim, eu esperei a minha vida inteira para jogar esse momento. Vocês não vão desistir agora. Deixa os caras passar. Até o terceiro quarto, você nem vai defender, meu compadre. Tá firme. Eu não quero você sentado com problema de falta, né, cara? E eu acho que até o próximo jogo, o Jay Crowder vai pra uma chip shot e vai lá, ih, foi flagrante isso aqui? Foi sem querer, Yannis. Foi mal. Pena. Eu se fosse o Giannis, eu cuidava do joelho dele ali, porque é uma ameaça, né? Mas também a gente não tem nenhum irmão Morris, da família Morris em quadra, então... Acho que tá tranquilo nesse sentido. Eu nem falo mais desse joelho, essa porra é de adamante, Flávio. Esquece essa porra. Pra finalizar, Tavinho, diz pros nossos queridos ouvintes que estão escutando a gente até agora, onde que eles podem encontrar o nosso conteúdo. Flavinho, como toda semana, muito obrigado para você que tá ouvindo a gente até esse momento aqui. Você sabe onde é que você encontra a gente. Se você tá ouvindo a gente até esse momento, tu sabe. Pode falar comigo aqui no
Pads e Regatas, isso aí, Pads e Regatas também no YouTube, no nosso canal, onde todos os episódios que você está ouvindo aqui estão upados também no nosso canal do YouTube, Pads e Regatas. Assina lá e também ativa o sininho, que assim que tiver episódio novo, já tá lá, você recebe uma notificação e só larga o play, quinta-feira, 11 horas, sempre, em qualquer que seja a sua plataforma de podcast favorito. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio Public, Breaker, onde você imaginar, é só você procurar Pads e Regatas. E se você quiser mandar aquela mensagem pra gente, além de encontrar a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, você também consegue trocar essa ideia com a gente no padsregatas@gmail.com. Muito que bem. Como sempre, fiquem ligados no 2 Minute Drill na sequência. Espero que vocês tenham curtido. A gente também. O 2 Minute Drill de hoje está sensacional. Você não pode perder. E a gente se vê no próximo episódio. E se tudo der certo, ainda com a final viva e com jogos de NBA rolando. Grande abraço, pessoal. Para o 2 Minute Drill de hoje, a gente vai falar sobre o Bobby Portis, jogador de Milwaukee. Ele joga na posição 4, posição 5, ala pivô. Ele é um cara que já passou por muita coisa dentro da liga. Ele, na verdade, tem 26 anos, tem 6 anos de liga, então entrou na NBA com 20 anos. E ele fala um pouco na entrevista que ele fez para o The Athletic, dos Estados Unidos, que todos os jogadores do draft chegam como os melhores jogadores de cada uma das suas universidades. Isso mexe um pouco com a cabeça deles, afinal de contas eles acabaram de ficar milionários em uma idade muito nova. E nem todo mundo tem a maturidade para poder lidar com todas as circunstâncias da vida de um jogador da NBA fora de quadra. E Bobby Portis começou bem, ele sempre foi um jogador muito energético, começou em Chicago, foi draftado por Chicago na primeira seleção, na primeira rodada, 22ª seleção do draft de 2015, da Universidade de Arkansas, e jogava 17 minutos, entre 15 e 17 minutos nas suas primeiras 2 temporadas pelo Chicago Bulls, fazendo ali entre 7 pontos, 5 rebotes, era a média. Depois, para a temporada 17-18, que é uma temporada crucial para os rookies da NBA, ele foi para 13 pontos e 6, quase 7 rebotes. Isso levantou expectativas de que Chicago iria oferecer um contrato para ele, uma extensão de contrato como é de praxe para rookies bem-sucedidos da NBA. E o Chicago, no final do ano, estava pronto para oferecer a extensão. Só que aconteceu um incidente. Nikola Mirotic, um jogador que jogava, um montenegrino, que jogava no Chicago Bulls na época, e jogava na mesma posição com o Bobby Portis, então treinavam juntos, iam um contra o outro nos treinos, e ele entraram em uma discussão, e Bobby Portis deu um soco quebrando o maxilar de Nikola Mirotic. Bobby Portis sempre foi um cara muito energético, muito cheio de intensidade, e Bobby Portis e Nikola Mirotic tiveram esse incidente. O que aconteceu foi que o Bobby Portis foi suspenso por 8 jogos e, ainda assim, no final da temporada, Chicago ofereceu uma extensão que ele declinou por volta de 40 e 50 milhões na época. Bobby Portis viria falar disso como um dos seus maiores arrependimentos da carreira, porque na época ele olhava os outros rookies da NBA e achava que valia mais do que isso, decidiu apostar em si mesmo, por isso declinando a extensão de rookie que o Chicago tinha te oferecido por 4 anos, entre 40 e 50 milhões, como eu já disse. E aí o Bobby Portis foi trocado, né, já não tinha muito clima com ali os gestores de Chicago, depois foi parar em Washington, foi parar em Nova York, e até que na bolha, no ano passado, quando o Milwaukee foi eliminado, ele diz que mandou uma mensagem para o Giannis Antetokounmpo falando: eu quero ir ajudar vocês, o que você acha? O Giannis abraçou a ideia, levou para a gestão do Milwaukee Bucks e o Bobby Portis hoje em dia começava a jogar em Milwaukee. E Bobby Portis entrou bem no time, inclusive fazendo porcentagens de quadra de 47% da bola de 3, por exemplo, para um jogador tão alto, e que entrou na liga com porcentagens de 30%, 33%. Isso é uma grande evolução para um jogador desse tipo. Bobby Portis entrou com 20 minutos por jogo dentro da rotação de Milwaukee, 11 pontos, 7 rebotes, com números de carreira de 52% de eficiência dentro de quadra. E hoje em dia, ele se diz um cara muito mais maduro. Mas eu gostaria de lembrar você que o Bobby Portis tem 26 anos. Então, ele falou, uma das coisas que circulou na mídia
pré-finais de NBA foi que Bobby Portis, antes do jogo, pensa que os jogadores adversários estão batendo na sua mãe para que isso lhe dê raiva e energia e intensidade para jogar. Bem, cada jogador tem o seu método, cada jogador funciona de diferentes formas. Mas eu acho muito engraçado, e eu acho também, eu torço para o Bobby Portis, torço para que ele continue nessa carreira dele, continue nesse caminho, para que ele possa provar mais uma vez para esses jogadores de hoje em dia o quanto ele se importa com o jogo de basquete. Ele fala também nessa entrevista do The Athletic que o que importa hoje para ele é a jornada. O que eu acho bem maduro para um cara que já passou por tanta coisa na NBA, sem encontrar o escárnio da mídia, acusando ele de jogador violento, estereótipos raciais e por aí vai. Hoje em dia, o Bobby Portis é um fenômeno cultural em Milwaukee. Isso também o ajudou a performar bem em momentos importantes, como no jogo 5 em Atlanta, com uma performance de 22 pontos. Hoje ele vai para a sua primeira final de NBA, depois de ter assistido durante muito tempo do sofá. E é muito legal ouvir a torcida gritar: Bobby, Bobby, Bobby. Pode até parecer uma criança, mas é muito legal saber que existem jogadores que se importam tanto com o jogo quanto o Bobby Portis. Finalmente, eu gostaria de saber se você curtiu o episódio de hoje. Se sim, cara, pra gente continuar crescendo, a gente precisa de você. Você interaja lá com as nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Twitter e Facebook, tudo pelo @Pads e Regatas. Então vai lá, curte, comenta, compartilha com seus amigos e também não se esqueça de se inscrever no canal onde quer que você escute seus podcasts. Caso você queira falar ainda mais com a gente, você pode mandar um e-mail pelo padsregatas@gmail.com. Muito obrigado, galera. Peace!